Na graça e na paz que nos proporciona a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, damos início a mais um passo, mais um momento que caminhamos juntos aos textos bíblicos que fazem parte do nosso estudo. Tratando do final dos tempos, do livro do Apocalipse, um tema cativante, extraordinário, assustador, tem todas as características, mas um tema essencial para nós. É uma visão, ainda que sujeita às nossas falhas e limitações, do propósito de Deus para você e para mim, né? Então é isso que nós temos procurado passar e procurado alcançar, né? Mas nós temos o recurso, e eu sempre insisto isso no início do nosso grupo, porque nada podemos fazer e nada o homem poderia fazer se não fosse o plano eterno de Deus de colocar em nós o seu Espírito. E isso se cumpriu em Cristo Jesus. Esse plano já estava em Adão, ele iria receber o Espírito, pecou, mas Deus já tinha a solução na sua onisciência. E o Filho de Deus veio para nos justificar. E nos deu então agora, sem merecermos, aquele que é o ajudador e que nos conduz. E hoje é mais uma oportunidade de explorarmos essa grandiosidade que está dentro de nós, essa possibilidade de ouvir o Espírito que é do próprio Deus, que é aquele que transmite a sua vontade para nós. Vamos iniciar essa nossa reunião dando graças a Deus por essa presença santa, por esse Espírito que olha por nós, apesar das nossas falhas, apesar de nossos pecados que ainda acontecem conosco, mas Ele está aqui na medida para nos ensinar a reconhecer o pecado, a reconhecer o que é justo e a reconhecer que a vitória é de Cristo Jesus. Senhor, nós vos colocamos em Tua presença, na graça do Espírito Santo, e entregamos a nossa reunião. Fazemos isso na confiança de que o Espírito de Deus nos conduzirá e de que a palavra de Deus mais o Espírito há de ser revelada e produzir vida para todos nós. É assim que se forma a vida desde o início. Deus disse e o Espírito de Deus pairava sobre tudo, e então tudo foi feito. E agora se cumpre para nós através do verbo, do Evangelho, da palavra de Deus e da nossa fé. Senhor, vos louvamos e agradecemos. Que a paz esteja com todos. Amém. Bom, vamos lá, continuar. Estamos no último momento de estudo deste livro, né? Já estudamos anteriormente todo esse livro do Apocalipse, estudamos agora e provavelmente vamos voltar a falar dele muitas vezes. Por quê? Porque a palavra de Deus é algo que vai crescendo. Ela está lá, toda ela é verdade, toda ela contém a vontade de Deus, que é a justiça, né? E ela vai se revelando cada vez mais, de uma maneira cada vez mais intensa, para aqueles que perseveram, né? E é por isso que a gente persevera em ler a palavra de Deus, e é por isso que eu exorto sempre todos os que ouvem a manter a leitura da palavra. E hoje nós vamos ver algo importante sobre isso, algo importante sobre essa leitura e que o inimigo, sabendo disso, tendo plena consciência, está tentando impedir. Mas quando chegar o momento nós vamos mostrar aqui, tá? Então é importante estarmos sempre atentos à palavra de Deus, buscando as respostas. É assim que o Espírito de Deus revela ao nosso coração, que é o nosso espírito, a verdade. Então, tratamos até aqui de toda a história da humanidade. O Apocalipse passa rapidamente por isso. Tudo revelado para João, né? De uma maneira extraordinária. João participava das cenas, ele via aquilo como uma visão na qual ele estava presente. Uma coisa maravilhosa, né? Foi uma dádiva enorme de Deus, aquele apóstolo, né? E ele nos registrou tudo isso, né? Então falamos de todo o processo
de crescimento, de surgimento da igreja e o desenvolvimento da igreja e até o final dos tempos, que é o momento que nós estamos chegando aqui, né? Tratamos disso tudo e aprendemos muita coisa, né? Aprendemos que o homem está destinado a 2 momentos cruciais na vida dele. Toda a humanidade está destinada a participar da primeira ressurreição, que esse é o plano de Deus para a humanidade, esse é o plano que Deus quer para nós, que acontece com a primeira ressurreição e o arrebatamento daqueles cristãos que estão vivos e que poderão se unir a Deus porque cumpriram o propósito. Então, esse momento da primeira ressurreição é um dos propósitos de Deus, né? O outro é o juízo final, onde haverá um julgamento justo, totalmente justo, sem a menor mancha de injustiça, para todos aqueles que não acolheram o Evangelho, ou acolheram de uma maneira superficial, de uma maneira incompleta, de uma maneira em que desprezaram a grande dádiva de Deus que está aí, à nossa disposição. Jesus morreu por isso. Então, esses que não participarem, mas que andarem por uma justiça, e segundo essa justiça eles serão julgados, né? Então, esses 2 momentos, eles encerram o plano de Deus para toda a humanidade. Eles acontecem no meio daquela última semana de anos, que nós já falamos tanto, né, profetizada por Daniel, e depois, então, o juízo final, logo após a queda da Babilônia, e aí vem a prisão de Satanás por 1000 anos, explicamos o propósito disso, né? Explicamos com a revelação que nós temos agora. Talvez coisas maiores ainda tenha para entender esse período do milênio, um período interessante. Não fala muito dele na Bíblia, mas tem um sentido, né? Ali a igreja estará reinando pela primeira vez, os filhos de Deus estarão exercitando este propósito de Deus para aqueles que se foram renovados. Ele até o modo de chamar estes é interessante, porque chama como aqueles que foram decapitados, ou seja, aqueles que mudaram o modo de pensar, ou seja, tiveram a sua alma, que é o modo de pensar, transformado pela graça da fé em Jesus Cristo, pela oração em nome de Jesus, pela perseverança na palavra de Deus, tá? Então, entre esses dois momentos do arrebatamento, que é a segunda vinda de Cristo, só para a igreja, ele vem escondido, o mundo não verá, mas os que estão nele verão, e depois a segunda vinda, que todo olho verá, e aí vem esse juízo final. Depois vem o período do milênio, estamos aqui no finzinho da tela, certo? Nesse período tem um propósito, aquilo que nós já falamos, não vamos insistir mais nisso, né? E então vem a segunda ressurreição, o juízo final, e aí chegamos no plano de Deus, a consumação do plano de Deus, que é a Jerusalém Celeste. Vamos tratar disso hoje. A Jerusalém Celeste, o reino eterno. Eu uni a essa frase, está aí na tela, Apocalipse, nós vamos passar pelo capítulo 21 e 22, que são os 2 últimos capítulos do Apocalipse. A Jerusalém Celeste é o reino eterno, portanto, a Jerusalém da terra era uma figura bem rudimentar da realidade celeste, né? E é nela que se caracteriza o reino eterno. E eu uni isso a uma palavra lá do momento da criação, quando Deus terminou a criação, antes criou o homem e tudo antes do pecado, e Deus viu que era muito bom. Não é uma frase qualquer, pessoal. Quando Deus vê que é muito bom, é que o plano que ele fez era perfeito e é perfeito. E esse plano vai se consumar aí, na Jerusalém Celeste e no Reino Eterno. Por isso que eu quis unir os dois. Aquilo que estava no início estará se cumprindo neste lugar. E este é o nosso propósito, estar lá, né? Estar lá para
habitar na Jerusalém Celeste, esses são os filhos de Deus, e para serem conduzidos pelos filhos de Deus aqueles que não se converteram suficientemente ou não, mas cumpriram a justiça que justifica eles receberem a vida eterna, né? Então, o propósito nosso é a primeira ressurreição, aquela que é para os filhos, para estar nessa Jerusalém Celeste. Então, vamos ver alguns aspectos desse reino eterno. Nós já falamos disso daqui, vamos passar mais rapidamente, né? A cidade santa e o tabernáculo eterno. E aí, João falando, vamos ler aqui, vi então um novo céu e uma nova terra. Está vendo que tudo era novo agora, tudo chegou ao seu propósito. Foi consumado o plano de toda a história da redenção. Pois o primeiro céu e a primeira terra desapareceram, o mar já não existia, eu vi descer do céu, de junto de Deus, a cidade santa, a nova Jerusalém, ornada, uma esposa ornada para o esposo. Ao mesmo tempo ouvi do trono uma grande voz que dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, habitará com eles, e serão seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Enxugará toda a lágrima de seus olhos, não haverá morte, nem luto, nem grito, nem dor, porque passou a primeira condição. Então, esse era o plano de Deus, e ele está se cumprindo aqui por estas palavras que chegam a nós, por meio das Escrituras. Continuando, a cidade eterna e o tabernáculo eterno. Apocalipse 21, no versículo 5, continua. Então o que está assentado no trono disse: Eis que renovo todas as coisas. Disse ainda: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Então, nesse instante, tudo aquilo que era só um esboço, que era que nem a Jerusalém terrestre, que nem a igreja, que nem tudo que era algo que apontava para este momento, agora é tudo renovado e tudo se ergue segundo o propósito de Deus, porque foi consumada a obra conforme ele determinou. Novamente me disse: está pronto. Eu sou o Alfa e o Ômega, o começo e o fim. Então Deus está no começo e estará eternamente no fim. A quem tem sede, eu darei gratuitamente de beber da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso. Está vendo que é uma luta aqui nossa para alcançarmos a condição de vencedor. Não por nossas forças, lembrem-se sempre, mas pelo poder do nome de Jesus, por aquilo que ele conquistou por nós e que nós, pela fé, vamos possuindo. Eu serei o seu Deus e ele será meu filho. Os tíbios, os infiéis, os depravados, os homicidas, os impuros, os maléficos, os idólatras, todos os mentirosos terão como quinhão o tanque ardente de fogo e enxofre, a segunda morte. Então essa segunda morte é a separação definitiva de Deus. Separação relativa àquela frase que a gente sempre fala do Gênesis também. Quando Deus, no primeiro passo da criação, disse: faça-se a luz. Na sequência, ele separou a luz das trevas. E a luz das trevas vai, então, ser separada definitivamente nesse momento que nós estamos contemplando aqui através dessas palavras, né? Então, aqueles que são das trevas, todos esses que nós escrevemos aí, estarão caminhando para essa escuridão eterna. Bom, aí as Escrituras passam a mostrar para nós, através do testemunho de João, a Jerusalém Celeste. Nós vamos ver que ela é uma cidade de luz, né? Para demonstrar isso, o próprio Evangelho de João descreve um momento em que Jesus tratou com os discípulos sobre a questão da luz, que isso ajuda a gente a entender a história da cidade de luz, né? Então, no capítulo 11 de João, não é o Apocalipse, é o Evangelho, né? Do versículo 7 em diante diz assim: Depois disse a seus discípulos: Voltemos para a Judéia. E os discípulos responderam: Mestre, há poucos judeus te queriam apedrejar, e voltas para lá? Jesus respondeu: Não são 12 as horas do dia?
É esse que está destacado aí em vermelho, esta frase, que eu queria que você guardasse, porque essa é a característica presente em tudo que existe na Jerusalém Celeste. O número 12, que representa a luz, tá? Por isso que Jesus disse, não são 12 as horas do dia. Na criação, as 12 horas é o tempo da luz, né? As 12 horas do dia, né? Quem caminha de dia não tropeça, né? Porque vê a luz desse mundo. Isso é uma figura. Mas quem anda de noite tropeça porque lhe falta a luz. Depois dessas palavras, ele acrescentou, Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo. Jesus estava indo para ressuscitar Lázaro e trazê-lo novamente à luz, né? Mas para nós fica essa ideia. O número 12 é uma característica da cidade de luz, porque isso mostra que tudo ali tem um sentido de esclarecimento, de entendimento, de coisa translúcida, de coisa que se revela e que vai se aprofundando cada vez mais na natureza de Deus. E é por isso que esse número 12 vai aparecer, como a gente já viu nas semanas anteriores, né? O número 12, a cidade de luz. Aí sim, no Apocalipse capítulo 21. Então veio um dos 7 anjos, que tinha as 7 taças cheias dos 7 últimos flagelos, e disse-me, vem, e eu te mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro, é essa cidade. Levou-me em espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu de junto de Deus. Revestida da glória de Deus, assemelhava-se seu esplendor a uma pedra muito preciosa, tal como jaspe cristalino. Tinha grande e alta muralha com 12 portas. Aí, a entrada da cidade já está lá presente. É como se eu estivesse entrando na luz, as 12 portas. Guardadas por 12 anjos, né? Aqueles que dão o consentimento da entrada. Nas portas estavam gravados os nomes das 12 tribos de Israel. Então, o nome das 12 tribos, por quê? Lá começou todo esse processo de resgatar e de gerar os filhos que hão de ocupar esse lugar na Jerusalém Celeste, porque a Jerusalém deste mundo, aquela que existia no tempo em que as tribos de Israel estavam sendo formadas, era só uma figura dessa realidade eterna que nós estamos tratando. Continuando aqui, Apocalipse 21, do 13 em diante, ainda tratando da questão do número 12. Ao oriente havia 3 portas, ao setentrião 3 portas, ao sul 3 portas, ao ocidente 3 portas. Portanto, as 12 portas. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos com o nome dos 12 apóstolos. Está vendo onde ela está estabelecida? Qual é o fundamento de todas essas características de uma cidade que é totalmente revelação de Deus? Naquilo que os apóstolos anunciaram, na Escritura Sagrada que está aí à nossa disposição. Então, os fundamentos da cidade continham o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Quem falava comigo trazia uma vara de ouro com medida para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. A cidade formava um quadrado. O comprimento igualava a largura. Mediu a cidade com vara 12.000 estádios. O comprimento, a largura e a altura eram iguais. Vamos parar um pouquinho aqui, só para dar mais um passo. 12.000 estádios significa aproximadamente, na medida atual, 2.000 quilômetros. 2.000 quilômetros. Então essa cidade tinha, se fosse seguindo ao pé da letra o texto, uma largura de 2.000 quilômetros e um comprimento de 2.000 quilômetros e uma altura de 2.000 quilômetros. O formato dela era, se fosse seguir a risca, era como se fosse um cubo, né? Mas não creio que seja o cubo, é alguma coisa grandiosa, né? E essa altura extraordinária, essa grandeza extraordinária é porque ela contém a revelação de tudo. Tudo que Deus criou tinha um propósito, desde o menor ser criado, aí, o inseto, mas tudo tem uma razão. E lá neste lugar, o homem que perseverar, que continuar ali na presença de Deus, que nasceu de Cristo,
vai crescer com ele para ter essa a mesma natureza de Deus, a capacidade de entender tudo o que foi criado, qual o propósito, e daí então ver que tudo era muito bom, né? Então, ela é grandiosa, coisa de... não dá para a gente conceber aqui na nossa mente, mas dá para saber pelos números que são empregados, que é uma coisa extraordinária, né? Mediu a muralha, tinha uma muralha, algo que separa do restante, porque ali é um lugar para aqueles que são da luz, né? E era de 144 côvados. 144 é 12 vezes 12. Novamente está a presença da luz aí, né? Segundo a medida humana empregada pelo anjo. O material da muralha era jaspe, a cidade de ouro puro, semelhante ao puro cristal. Por que o ouro é semelhante ao cristal? Porque o cristal é algo transparente, é algo que você vê além, né? E o ouro é precioso. Então essas coisas preciosas vão começar a estar nítidas para aqueles que vão estar vivendo nessa cidade. É um processo ainda de crescimento. Todos os filhos de Deus vão estar em toda essa existência futura, caminhando para a natureza do próprio Pai, reconhecendo cada vez mais a Deus em todo a sua profundidade, a sua complexidade, e por isso ela é preciosa como ouro, mas é translúcida como cristal, né? Opa, pulei ao contrário. Vamos lá. Continuando ainda nesse mesmo tema, versículo 21, de 19 em diante, os alicerces da muralha eram ornados com toda espécie de pedras preciosas, né? Sempre pedras preciosas, aquelas que são formadas no interior da terra com a pressão intensa do magma, de toda o núcleo da Terra, né? Aquele calor imenso, mas isso tudo tem um sentido de formação de algo que vai ser depurado até o limite, né? Então as muralhas eram ornadas com pedras preciosas. O primeiro era o jaspe, o segundo a safira, o terceiro a calcedônia, o quarto a esmeralda, quinto sardônica, sexto cornalina, sétimo crisólito, o oitavo belírio, o nono topázio, o décimo crisóparo e um décimo de jacinto e o duodécimo de ametista. Então todas as pedras preciosas aí, 12 também, dizendo que tudo isso vai ganhar um sentido para nós, uma revelação, porque é luz, né? Cada uma das 12 portas era feita com uma só pérola. Isso também tem um sentido. Pérola é um negócio interessante. Na verdade, é um defeito que vai sendo revestido por camadas, né? É um defeito dentro do molusco lá, que vai se revestindo com camadas e vai se tornando algo precioso. Tá bem parecido com a situação nossa, que a gente nasce ali no pecado e vai sendo revestido pela natureza de Cristo, né? Então, o acesso dessas portas é para esses. A avenida da cidade era de ouro, transparente como cristal, novamente, né? Então, existe uma avenida. Por quê? Porque só tem um caminho, e essa avenida vai conduzindo até o alto da cidade, ao ponto mais alto, num processo que nós não sabemos quanto tempo leva para um ser, um de nós que estará lá, percorrer tudo aquilo, mas percorrer aquilo e chegar lá é estar chegando à natureza de Deus. Isso vai ser possível? Sim, esse é o propósito de Deus. O propósito é que nós sejamos como Ele é, para que todos sejam um, assim como eu e o Pai somos um, disse Jesus. Então, esse processo vai se estender ao longo do tempo e do espaço nesse lugar, nessa cidade de luz. É um processo que está aí à nossa espera. Você vê a importância de participar dessa primeira ressurreição, né? Que é onde serão separados os filhos de Deus que entrarão na cidade pelas portas, né? Então, a avenida da cidade de ouro transparente como cristal.
E essa avenida conduz àquele ponto mais alto, né? Nenhum homem chegará ao tamanho de Deus, porque Jesus mesmo disse, ele mesmo disse, o Pai é maior do que eu. O tamanho não, mas a natureza nós estamos destinados a tê-la, com toda aquela entendimento do que é o Filho, o Pai, o Filho e o Espírito, com toda esta sabedoria. Então é algo grandioso demais, não é algo que é banal, que se possa explicar aqui, mas dá para ter uma noção da grandiosidade do que nós estamos falando, né? Não vi nela, porém, templo algum, porque o Senhor, Deus dominador, é o seu templo. Então, nós estaremos ali cada vez mais interiorizados em Deus, né? Assim como o Cordeiro, assim como em Cristo. A cidade não necessita de sol nem lua para iluminar, porque a glória de Deus a ilumina e sua luz é o Cordeiro. Ele é a luz do mundo e é a luz da cidade da Jerusalém Celeste. As nações andarão à sua luz. Então você está vendo que aqueles que passarão no juízo, que serão julgados por suas próprias obras e serão aceitos no reino eterno, são pessoas que foram misericordiosas, que agiram com justiça e que procuraram e que fizeram isso pela própria decisão e poderão então estar não pertencendo, não como luz, mas andarão à sua luz. Os reis da terra, portanto, haverá estes, né, que será um reino também, levarão a ela a sua opulência. Tudo será harmonioso, crescente e tudo extremamente satisfatório, abundante, né? As portas não se fecharão diariamente, pois não haverá noite. Levarão a opulência e a honra das nações, estarão oferecendo a Deus. Por quê? Porque tudo vem dele e tudo é para ele, né? Nela não entrará nada profano, nem ninguém que pratique abominações e mentira, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. A onisciência de Deus vai se cumprir integralmente, tanto para o juízo daqueles que serão julgados, como para a redenção e salvação eterna daqueles que ocuparão a condição de filhos. Ela é totalmente perfeita e não há mancha alguma nela. Aqueles que praticam abominações e mentiras não estarão participando disso, né? Mostrou-me então um anjo um rio de água viva, resplandecente como cristal de rocha. Tudo nessa cidade é translúcido como cristal, porque tudo é revelado, saindo do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da avenida, às duas margens do rio, achava-se uma árvore da vida, que produz 12 frutos, também o 12 aqui, né? Dando cada mês um fruto, servindo as folhas da árvore para curar as nações. Vocês estão vendo que as nações são aqueles que não foram renovados e que não estarão nesse processo de crescimento contínuo para Deus, mas eles vão precisar viver. É algo parecido com a lei, onde a pessoa tinha que, quando errava, oferecer um sacrifício. Aqui não é um sacrifício, né? Mas é algo que ele pode obter a partir das folhas da árvore. A árvore tem os frutos. Quem que come os frutos da árvore da vida? Aquele que é renovado. E quem que é curado pelas folhas? Aquele que não foi renovado, mas pode manter-se numa condição de justiça, né? Então, servindo as folhas da árvore para curar as nações. Não haverá aí nada execrável, mas nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Seus servos lhe prestarão culto. Verão a sua face e seu nome estará em suas frontes. Já não haverá noite, nem se precisará da luz ou lâmpada do sol, porque o Senhor Deus a iluminará, e hão de reinar pelos séculos dos séculos. Ele me disse, essas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar a seus servos o que deve acontecer em breve. Eis que venho em breve, felizes aqueles que põem em prática as palavras da profecia desse livro. Vocês estão vendo como a Bíblia vai se revestindo de uma importância enorme.
Ela é um livro, pessoal, um livro simples, aí um livro no meio do mundo, né? Mas esse livro tem a importância enorme, né? Felizes aqueles que põem em prática as palavras da profecia desse livro. Aliás, isso é uma questão que nós vamos tratar ainda hoje, chamar atenção para isso, né? Esse livro é algo que tem que ser guardado de forma preciosa, não ficar guardado lá sem olhar, buscando entendimento, buscando revelações, recorrendo ao Espírito de Deus, mas ali está tudo o que é necessário para esse plano de Deus desde a criação até esse momento da cidade luz, da presença diante da face dele. Então ali os servos verão a face e o nome estará em suas frontes, né? Então termina aí, eis que vem em breve felizes aqueles que põem em prática as palavras de profecia deste livro, né? E aí vem João atestando essa verdade, né? Lá no Apocalipse 22, João diz assim, fui eu, João, então o testemunho dele para nós, que vi e ouvi essas coisas. Depois de as ter ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que as mostrava. Mas ele me disse, não faça isso, sou um servo como tu e teus irmãos, os profetas, e aqueles que guardam as palavras desse livro. Aí, nós, hein, pessoal, nós temos que guardar. Prostra-te diante de Deus, falou para João, né? Disse ele ainda, não seles o texto profético desse livro. Tá vendo? Não é algo que está aí escondido e que a gente nem precisa ler porque não vai entender mesmo. Não. Quem procura vai achar. Quem está buscando respostas vai encontrar. Se o que nós estamos mostrando aqui não é todo o suficiente, ainda pode crescer tanto, é porque não está selado o texto. Basta a gente dar atenção ao texto, buscar. Nós temos o recurso. E Jesus disse claramente, ele vos ensinará todas as coisas. Ele quem? O Espírito que haveria de ser dado, mediante a justificação oferecida por Cristo a todo aquele que nele crê. Justificação que permitiu entrar em nós, homens pecadores, o próprio Espírito de Deus. Isso é o sentido de toda a obra de Cristo para nós. Não podemos desprezar isso. Por quê? Porque o momento está próximo. Tudo isso que nós estamos falando, mas o momento é próximo, sempre fala que o momento é próximo e não chega, tem essa frase, né? Não chega nunca. O momento é próximo, porque para cada homenzinho que nasce nessa terra e cada mulherzinha que nasce nessa terra, o momento disponível para tudo isso se cumprir é o período da sua vida, que é um período pequeno, né? É próximo. Nós nascemos, crescemos, envelhecemos, pronto, já foi, né? Então é muito próximo, porque a partir dali já vem a ressurreição, a primeira ou a segunda, ou o lago de fogo. Então, você vê que a questão é séria e é importantíssima, é próximo mesmo, né? O injusto faça ainda injustiça. O impuro pratique as impurezas. Tá vendo? É uma decisão pessoal de cada um. Mas o justo faça a justiça, e o santo santifique-se ainda mais. É um processo contínuo. Eis que venho em breve, e a minha recompensa está comigo para dar a cada um conforme suas obras. Nós precisamos fazer as obras do Espírito para viver eternamente na natureza de Deus. Outros farão as suas obras e serão julgados no dia do juízo, para ir ao lago de fogo ou para ser aceito como ovelhas no reino, né? Continuando atestando a verdade eterna. Agora é Jesus falando, hein? Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, começo e o fim. Felizes aqueles que lavam suas vestes para ter direito à árvore da vida e poder entrar na cidade pelas portas. É isso que nós pretendemos, né? Fora os cães, os envenenadores, os impúdicos, os homicídios, idólatras e todos aqueles que amam e praticam a mentira. E aí, a confirmação do que eu disse. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos atestar estas coisas a respeito das igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, a estrela radiosa da manhã.
aquela luz que vai se levantar para não mais cessar, o dia eterno, a plena visão. Existe um último convite no Apocalipse, no versículo 17 do capítulo 22. E esse convite é feito através desta frase. O Espírito e a esposa dizem, o Espírito que está dentro de você, cristão, e a esposa, que é a igreja, dizem, vem, vem Jesus. Possa aquele que ouve, você que está ouvindo, dizer também, vem. E aquele que tem sede, venha. E que o homem de boa vontade receba gratuitamente da água da vida. Então, esse convite está aberto para todos nós, para todos os que estão ouvindo agora e aqueles que ouvirão ainda essa palavra que será anunciada até o momento em que ela vai se cumprir. Aqui um alerta, está lá também no capítulo 22, um alerta que eu queria deixar que é importante, isso eu tive comprovação recentemente. Apocalipse 22. Eu declaro a todos aqueles que ouvirem as palavras da profecia desse livro. 2 pontos. Então, está declarando aí. É Jesus declarando. Se alguém lhes ajuntar alguma coisa, Deus ajuntará sobre ele as pragas descritas nesse livro. E se alguém dele tirar qualquer coisa, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa descritas nesse livro. Aquele que atesta estas coisas diz, sim, eu venho depressa, é Jesus. Amém, vem Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus esteja com todos. É aqui que eu queria chegar, que eu queria alertar, que eu disse que eu alertaria. Cuidado com as alterações da Bíblia. Eu tive informações de pessoas das igrejas, que algumas igrejas estão trazendo uma Bíblia com os textos modificados, para facilitar ou para esclarecer melhor. E basta você ler um pouquinho que já tem um monte de coisas conflitando com a verdade. Tem a Bíblia tradicional, os textos antigos, os textos que foram traduzidos, né? Eles podem ter problemas de tradução? Pode, mas é esporádico, é coisa pequena. Você perseverando na leitura, ela própria vai demonstrando e se completando. Mas isso que estão fazendo já é sinal da proximidade do fim. Nós sabemos que a igreja vai ter problemas no final, nós vamos falar sobre isso hoje, e eu tive a oportunidade de ver isso agora. Estive na casa de um cristão e ele me mostrou que foi trazido para ele pelas autoridades da igreja. Ó, vamos ficar com esse aqui agora. É mais fácil para vocês entenderem. Não. A Bíblia é a fonte das pregações. As pregações são através de revelações. Não importa se ela é complicada. O complicado é justamente para buscar o Espírito e não colocar coisas ali que acabam turvando, impedindo que se chegue no âmago do sentido, que é aquilo que vem pela revelação do Espírito, né? Então é importante esse aviso. Nós estamos falando do Apocalipse, do final dos tempos. É algo que vai crescer, pessoal. E esse alerta fica aqui e você passa para frente, né? Você está disposto a viver todo esse mistério? Será que isso tudo que eu falei aí é uma fantasia? Será que é um conto de fadas? Muita gente, ao ouvir, fica chocado com essas coisas, né? Pois bem, a resposta é óbvia, não? Por quê? Porque a apostasia, que é o enfraquecimento da fé, que é a separação, o distanciamento de Deus e de Jesus Cristo, está crescendo. Está crescendo no mundo. É o que eu estou falando, nas próprias igrejas estão caindo em erros, né? Eu não estou falando, atenção, para ninguém sair das igrejas, ao contrário, é para ficar na sua igreja, mas é para estar atento, vendo essas coisas e até argumentar, e até criar meios de retardar isso, né? Mas a apostasia ia crescer, Jesus disse, virá o tempo, virão as trevas, na qual ninguém pode trabalhar. E esse será o momento dele vir como um ladrão na noite, né? A apostasia está crescendo. A justiça está restringindo as obras humanas. Existem muitas filosofias aí percorrendo o mundo que levam as pessoas a boas atitudes, a coisas que considera-se justas,
mas que a gente sabe que tem um monte de limitações. Porém, o essencial é que aquele que se julga justo no mundo, ele está se julgando justo por obras que ele faz e que são obras humanas, né? Portanto, a justiça se restringir a isso não faz essa pessoa filha de Deus. Ela pode até ser salva no dia do juízo pelo julgamento das obras, né? Mas mesmo assim o risco é muito grande, porque qualquer injustiça não poderá permanecer numa dádiva tão grande que é a Jerusalém Celeste. Então, a justiça vai cada vez mais ficando só obras humanas, coisas que o homem pode fazer e que não tem nenhum vínculo com o Evangelho de Jesus Cristo. O amor vai esfriando cada vez mais, a gente vê esse problema interno, dentro das famílias até. A Bíblia sofrendo alterações, nós acabamos de falar, as igrejas enfraquecendo. Nós vimos que isso já estava previsto. Nós passamos por esse texto na igreja de Laodiceia, que é a última igreja das cartas, as 7 igrejas do Apocalipse. Vamos ler só para recordar rapidamente, porque é o tempo que nós estamos entrando, está na iminência aqui. Ao anjo da igreja de Laodiceia. Então essa é a 7ª igreja, portanto ela fala daquela que vai completar a tendência, né? Não é a igreja de Laodiceia que já existiu, mas é a igreja que estará na última etapa, né? Porque essa é a última que ficou registrada no Apocalipse como as características da igreja que vai se desenvolvendo ao longo do tempo. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Eis o que diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Aí Jesus falando: Conheço as tuas obras, não és frio nem quente. Olha a característica dessa igreja. É um ritual. Vai lá, ouve as coisas, sai dali, continua com os valores do mundo, com os conceitos da justiça própria, com os conceitos das críticas, das acusações mútuas, né? Então, é aquela igreja que ela não produz frutos. A pessoa está lá cumprindo um ritual, né? Nem frio, nem quente. Ele vai na igreja, tá? É isso. Não estou falando para deixar de ir na igreja, eu sempre insisto nisso, mas eu estou falando que tem que extrair algo dali, ou pelo menos estar lá dentro, testemunhando algo importante. Oxalá fosses frio ou quente, mas como és morno, nem frio nem quente, vou vomitar-te, pois dizes, olha lá, sou rico, faço tudo direitinho, já tenho minha própria subsistência, faço bons negócios, de nada necessito, não preciso pedir para ninguém. Não sabes que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que compres de mim ouro puro, provado pelo fogo. Eu sei que é complicado isso aí, porque quando você vai fazer isso, vem a prova de fogo realmente, né? Mas é importante que venha. Lembra? Nós falamos, por isso que tem os cavaleiros do Apocalipse, porque a fé é provada, ela é preciosíssima, ela é como ouro, tem que passar pelo fogo, para ficares ricos, roupas alvas para te vestires, a fim de não apareça a vergonha da tua nudez, e um colírio para abrir os olhos, de modo que possas ver. O que está acontecendo é esse o propósito nosso aqui, que nós temos tratado em todo esse estudo. Abra os olhos, o tempo está aí diante de nós. Continuando, a igreja de Laodiceia: eu repreendo e castigo aqueles que amo. Reanima, pois, o teu zelo e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Quem ouvir a minha voz e me abrir a porta, entrarei em sua casa e cearemos, eu com ele e ele comigo. Ao vencedor, todas as igrejas têm os vencedores ao longo do tempo, concederei assentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bom, pessoal, vamos encerrar aqui. Vamos ver como é que está o nosso tempo aí. Tem? Então, é o tempo certinho para falar dessa última etapa aqui que eu queria falar para encerrar o nosso tema do Apocalipse. Eu vou fazer uma convocação, certo? Algo
que eu acho importante, baseado nas Escrituras, né? E que você julga, né? Mas eu vou exortar, vou insistir, eu acho que é importante, eu vou procurar eu mesmo estar fazendo, né? E são 3 textos que chamam a atenção para esse assunto. Um deles nós já falamos disso, tá? Eu só vou trazer aqui porque é um momento importante para isso. O mundo está nessa confusão que nós estamos dizendo, a igreja esfriando e tudo mais. Mas temos o recurso. E eu quero mostrar a importância desse recurso através desses textos. Lá na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, o versículo 25 vai dizer o seguinte, é Paulo falando, nós que esperamos o que não vemos, a gente está esperando essa Jerusalém, nós não vemos, mas esperamos, é com paciência que o aguardamos. Outros sim, o Espírito, aqui é o Espírito de Deus, vem em auxílio à nossa fraqueza, porque não sabemos o que devemos pedir, nem orar como convém. Olha isso, ó. É importante orar com entendimento? É necessário. Você deve orar com entendimento muitas vezes. Mas muitas vezes a nossa oração com entendimento está distorcida pela nossa mente e pelo nosso coração, que guarda valores não compatíveis com a Bíblia. E para resolver isso, tudo já foi planejado, né? Porque Deus sabe que nós não sabemos o que devemos pedir muitas vezes. Tem hora que fica claro. Mas quando que fica claro? Quando o Espírito de Deus nos convence, né? Então é preciso estar recebendo essa orientação do Espírito, né? Porque se for por nós mesmos, nós não sabemos o que devemos pedir, nem orar como convém. Mas temos um recurso, e esse recurso que eu quero chamar a atenção. Mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inefáveis. Gemidos não decifráveis, pessoal. Inefáveis é isso, não decifráveis. Não dá para entender. Não é uma coisa para nossa mente. Não é uma coisa que vem da nossa mente. É algo que nós temos que crer. Eu creio em Jesus. Imediatamente eu recebi o Espírito. Toda a igreja nasceu naquele momento em que Jesus se manifestou e eles receberam o Espírito Santo em Pentecostes. E oravam no Espírito, coisas que eles não entendiam. Alguns entendiam por dom de revelação naquele momento, era específico para eles. Mas os sons mesmos são inefáveis, eles não são para o entendimento, né? Então, esse Espírito intercede por nós. Ele vem em auxílio da nossa fraqueza. É isso que eu estou chamando a atenção. Aquele que perscruta os corações sabe o que deseja o Espírito. Deus sabe o que o Espírito que está em nós, conhece o nosso coração, sabe o que é necessário. E, portanto, intercede por nós, segundo Deus. Intercede também pelos santos em geral, incluindo nós, cada um de nós mesmo, né? E intercede segundo Deus. Por isso que é uma oração que não é para nossa mente. É algo que nos coloca em comunhão com o Espírito. É uma oração que fala coisas que não se entendem, né? E que não precisa nem emitir som. É a língua, é a oração em línguas. É a língua que estará vibrando. E ao fazer isso, o seu espírito está em interação com o Espírito de Deus. Nosso espírito recriado é capaz de interagir com o Espírito Santo. E é ele que deve ser transformado. É ele que vai trazer à nossa alma novos valores. Lembra, o Espírito é o reservatório dos valores de cada um. Então, vemos aí a importância dessa oração, né? Intercede pelos santos segundo Deus. Então, intercede por nós mesmos e pelos santos que estão no mundo. E que cada vez são menos, né? Continuando aí, ainda sobre esse mesmo tema, lá em Tessalonicenses, capítulo 5, Paulo vai dizer, viveis sempre contentes. Isso daqui é uma coisa importante. Nós precisamos entrar nessa fé. A fé que nos coloca diante de qualquer circunstância na confiança. Esse contentamento, essa alegria, é fonte de uma consciência de que algo grandioso está conosco, que aquele Todo-Poderoso está conosco. Isso nos deixa paz.
e nos coloca em condição de contentamento. Vivei assim, orai sem cessar. Essa ordem de Paulo, orar sem cessar, não é com a mente. Com a mente você não tem como orar sem cessar. Pode orar bastante, isso não está errado, né? Pode orar bastante com a mente, mas orar sem cessar é algo que você tem que deixar o membro, que é a língua, vibrando em toda circunstância, todo o tempo disponível. Isso é orar sem cessar, em todas as circunstâncias, está escrito aí. Dai graças, porque esta é a vontade, a vosso respeito, a vontade de Deus em Jesus Cristo. Então, esse contentamento, essa ação de graças, tudo isso é fruto de orar sem cessar, de estar confiante de que teu espírito está com aquele que é todo-poderoso e que ele vai nos conduzindo, né? Continua, não extingais o espírito de Deus em nós, ele pode ser extinto, tá? Se a gente não der atenção, não der importância, né? Se não lê a palavra, se não busca. Não extingais o espírito, não desprezeis as profecias, guarda a palavra enquanto ela está disponível, há risco de mudanças, de alterações, né? Não desprezeis, examinai tudo e abraçai o que é bom. Como que eu abraço? Orando em nome de Jesus, pegando aquilo que fica dentro de mim como convicção da justiça. Guardai-vos de toda espécie de mal. O Deus da paz vos conceda a santidade perfeita, que todo o vosso ser, e aí ele vai falar o que é o ser humano, espírito recriado, alma a ser transformada e corpo a ser subjugado. Espírito, alma e corpo seja conservado irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que vos chama e o cumprirá. Bom, isso se repete em outro, eu falei que eram 3, né? Em outro livro, o livro de Judas. Nós vamos passar rapidamente a oração no Espírito. Judas, servo de Jesus Cristo, ao irmão de Tiago, aos eleitos bem-aventurados em Deus, bem-amados em Deus, Pai, reservados para Jesus Cristo. Então ele está dirigindo aos cristãos. Que a misericórdia, a paz e o amor se realizem em vós copiosamente, caríssimos. Estando eu muito preocupado, ele já estava preocupado, em vos escrever a respeito da nossa comum salvação, senti a necessidade de dirigir-vos esta carta para exortar-vos a pelejar pela fé. É uma exortação, fique firme na fé, confiada de uma vez para sempre aos santos. A fé foi confiada para nós. E nós temos que nos fortalecer na fé. Pois certos homens ímpios se introduziram furtivamente entre nós, isso vale para a igreja, para o mundo, para onde você estiver, os quais desde muito tempo estão destinados para esse julgamento. Eles transformam em dissolução a graça de nosso Deus e negam Jesus Cristo. Acho que o homem pode ir por ele mesmo, nosso único mestre e Senhor. Quisera trazer-vos à memória, embora saibais todas essas coisas. O Senhor, depois de ter salvo o povo da terra do Egito, fez em seguida perecer os incrédulos. Os anjos que não tinham guardado a dignidade de sua classe, mas abandonado os seus tronos, ele os guardou em laços eternos nas trevas para o julgamento do grande dia. Então nós estamos vendo que isso é o juízo. Da mesma forma, Sodoma e Gomorra, cidades circunvizinhas, que praticava as mesmas impurezas e entregava vícios contra a natureza. Jazem lá como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Assim também estes homens, em seu louco desvario, contaminam igualmente a carne, e desprezam a soberania e maldizem as glórias. Então é uma tendência que vai chegando aí no final dos tempos, né? Mas aí ele dirige a nós. Mas vós, caríssimos, lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam, no fim dos tempos virão impostores, que viverão segundo suas ímpias paixões, homens que semeiam a discórdia, homens sensuais que não têm o Espírito. Eles atraem as pessoas. Eles têm um monte de teorias, de ideologias, de coisas desse mundo, mas não têm o Espírito. Mas vós, caríssimos, olha o que ele fala,
edificai-vos mutuamente sobre o fundamento da vossa fé santíssima. Como? Orai no Espírito Santo. Então aqui fica a nossa convocação. É preciso divulgar esse propósito para os cristãos, especialmente nos nossos dias. Não há dúvida, está iminente esse momento de apostasia crescente. Então é preciso divulgar esse propósito. Unidos pelo Espírito Santo, para que unidos pelo Espírito Santo possam estar sendo fortalecidos no mesmo Espírito de Pentecoste que gerou as igrejas e que agora vai completar a obra da redenção dos filhos de Deus. Então a nossa exortação é que você comece a divulgar, é que haja um grupo de cristãos que busquem manter essa oração sem cessar e essa oração no Espírito, que pode agir à distância, mesmo sem ter uma direção específica, porque o Espírito é que conhece aonde está sendo necessário uma interferência ou um estímulo, né? Então, é uma maneira de nós enfrentarmos esse tempo, que é um tempo perigoso, tá? Então, fica aqui, o nosso texto está encerrado, né? O que tínhamos que falar. Não é completo, nunca é, né? Sempre a Bíblia cresce, a Bíblia vai se desenvolvendo, e a gente pode voltar novamente a temas similares com mais revelações. Cada um busque por si mesmo, porque o Espírito está em você. Vamos orar e nos entregar a este Espírito na graça de Cristo Jesus. Senhor, estivemos reunidos aqui em Tua presença, ao redor da Tua palavra, vós sois o Verbo. Que essa palavra, então, produza em nós tudo o que ela diz, e que nós possamos, Senhor, dar toda a importância a ela. Ajuda-nos, que o Espírito Santo nos convença da Tua vontade, que Ele nos convença também, Senhor, do que é necessário para nós nesses dias de engano, de confusão. Que Ele nos ajude, ó Deus, a reconhecer aquilo que vem por parte do inimigo como uma tendência mesmo de boa aparência. E que tudo isso se cumpra pela fé que temos em Cristo Jesus. Amém.